Tubarão-cobra, outro ser considerado como um fóssil vivo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje sim nós vamos falar do tubarão-cobra, né? O tubarão-cobra então, ele foi descoberto pela primeira vez em 1880 pelo zoólogo alemão Ludwig Doderle. Gente, eu não sei falar alemão, deixa o nome aqui, tá? É isso, show, paz. Bom, foi descoberto, né, por esse zoólogo alemão e assim como o tubarão doente, ele também é considerado um fóssil vivo, né? O tubarão doente, quem comentou lá num dos vídeos que eu pedi para vocês deixarem que tipo de tubarões que você gostaria que eu falasse. Eu falei do tubarão tão doente, que foi o Jorge, que tinha comentado. Esse do tubarão-cobra é da minha amiga Clara, que ela comentou que gostaria de saber um pouco mais sobre. Então eu trouxe aqui pra vocês. O tubarão-cobra, ele vai desafiar uns preceitos, sabe? Ele é visto como perigoso, né, temido. Mas em contrapartida, ele é um ser que fica ali, né, quietinho nas profundezas, em lugares bem escuros, né, em ambiente bem escuro. É muito difícil de ver ele, né? Então a gente tem essa questão aí. E ele remonta o período do Carbonífero, o período então que ocorreu há 359 milhões de anos. Até 2009, esse tubarão ele era o único representante vivo da família, que eu vou deixar o nome aqui para vocês, porque eu não vou conseguir falar, tá bom? Mas neste ano mesmo, de 2019, um grupo de biólogos, né, eles fizeram a publicação da pesquisa falando que esse tubarão-cobra que eu tô falando pra vocês é o comum, vamos colocar aqui. E esse que eles encontraram em 2009, né, foi então essa espécie, né, só que tubarão-cobra, só que africana. Se a gente observar apenas a parte externa, é muito difícil diferenciar o tubarão-cobra comum com o da africana. Mas se a gente pegar ali, né, na parte interna, a gente vai observar uma primeira diferença, que é a gente ali no condocrânio, que é uma das fases embrionárias. No número de vértebras também há uma diferença e também no número de dobra da válvula espiral, que é ali então a região do estômago. Eles vão habitar diferentes regiões também. Além de tudo isso, foram encontradas fósseis, né, de 8 espécies extintas em seu gênero, totalizando então 10 diferentes tipos dessa espécie de tubarão que esteve presente ali no passado. Hoje, dentro dessas 10, hoje a gente vai ter essas duas, que é o tubarão-cobra comum e o africano. Vamos falar um pouquinho das características. O tubarão-cobra ele vai ter um corpo que a gente chama de anguiliforme, que é um corpo cilíndrico, alongado, né? Ele vai ter então nadadeiras dorsais, pélvicas e anais, né? Pode chegar ali até os 2 metros de comprimento. E se falando da sua cor, ele vai chegar ali sempre, ele vai ter sempre um tom escuro, do marrom pro preto. Vai ter a cabeça achatada, né? O focinho curto e a boca ela vai ser um pouco mais larga, né? A gente tem uma estimativa de que ele obtenha 300 dentes, dados em 25 fileiras. Eu vou mostrar para vocês e são dentes bem fininhos, né? Mas não podemos esquecer que ele ainda não deixou de ser um peixe. Então ele vai ter sim, né, fendas branquiais, só que o tubarão-cobra ele tem 6 fendas branquiais. Normalmente os tubarões estão ali por 4, 5, mas esse em específico ele tem 6. A primeira dessa fenda branquial, ela se funde na parte inferior da mandíbula desse tubarão. Então, quando a gente olha ele, tem um aspecto meio que como se ele tivesse um colar mesmo, assim. O que eu acho meio bizarro, mas sensacional ao mesmo tempo. Habitat e ecologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O tubarão-cobra comum, ele vai viver ali, né, nas águas dos oceanos Pacífico e Atlântico. Já o tubarão
cobra africana, ele vai estar ali por outras regiões que eu vou até colar aqui, tá? Ele habita ali pelo Angola, Namíbia, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Então ele tá ali, ele habita um pouco mais essas regiões, enquanto o outro, oceanos Atlânticos e Pacíficos. Aí se a gente pensar que eles vão atingir de 200 a 1.200 metros de profundidade, e que são sim tubarões de profundidade, né? Como consequência, vai ser muito difícil avistar esses tipos de tubarão, que apesar de ele ser até assim perigoso, vai ser raro, é muito raro mesmo de você ver esse tipo de tubarão. Em cativeiro, observa-se que esse tubarão ele vai nadar constantemente com a boca aberta. Acredita-se que seus dentes branquinhos tem algum mecanismo lá que faz com que atraia as suas presas, mas nada é confirmado, tá, gente? É só uma teoria, uma hipótese, algo que eles acreditam, mas não tem nada confirmado diante das pesquisas. Mas esse tubarão, se você pesquisar ele internamente, ele não deixa de ser um tubarão que está sim preparado para viver na escuridão. A gestação, então, são tubarões ovovivíparos, né? Vou deixar linkado aqui para vocês que eu falo sobre os tipos de gestação, mas nesse caso, os ovovivíparos, o embrião ele vai ficar dentro de um ovo, dentro ali do útero da mãe. Então ele vai se desenvolver ali dentro, né? Tem um vitelo ali que vai servir de alimento para ele. Quando ele estiver pronto, a mãe vai liberar ele então para se aventurar aí nas águas profundas. Este tubarão tem um dos ciclos mais longos de gestação. Em alguns lugares eu vi que é de um ano e meio, outro eu vi de 3, até mais que isso. Mas eu acredito que fique nessa faixa, né, entre 1 e 3 anos de período de gestação. Visto que este é um tubarão que a gente pouco conhece, então é só uma estimativa mesmo, né? Então a gente fica por essa base, não dá para dizer com certeza, mas eles têm sim um ciclo bem longo de gestação. E em águas profundas, tubarões machos e fêmeas maduros, né, maduros sexualmente falando, podem se reproduzir o ano todo. Geralmente eles vão se acasalar ali na época da primavera, no Largo do Japão, né, é um local ali, uma ilha, e há estimativas de filhotes está entre 6 a 12 por vez. Alimentação. Eles vão sobreviver ali de pequenos peixes vertebrados, tá? Pequenos tubarões e de cefalópodes, que dentro desses cefalópodes nós vamos ter as lulas e os polvos. Mas dessa dieta, 60% é de lulas, que pode ser encontrado ali na região do Pacífico. Ali ele encontra muita variedade dessas lulas, tá? Então, como a porcentagem dessa dieta é maior, então ele vai procurar ali por essa região mesmo. E se falando de quando eles se alimentam de pequenos tubarões, eles têm uma preferência, viu? Que é um tubarão japonês. É um tubarão, além de pequeno, ele é mais fraquinho. E ele é comumente, né, conhecido como Japanese Cat Shark. Bom, aí se a gente pensar que pode ser um animal em extinção, como eu disse, né, ele é um animal de profundidade, ele é pouco visto, nós temos exemplares, vamos colocar esse termo, em aquários, né, mas é bem raro mesmo. Só que é difícil dizer, porque como não se sabe ao certo a quantidade que existe hoje em dia, justamente porque eles estão em ambientes de profundidades, é difícil de encontrar, então eles vão acabar sendo pegos às vezes por rede de arrasto que sejam de muito profundos, né, de águas muito profundas, e assim, acidentalmente mesmo, por pesca acidental. Então é difícil eu falar com certeza para vocês se eles estão em extinção ou não, porque a gente não tem um número, né, a gente não tem uma base de quanto mais ou menos existe dessa espécie, tanto da comum quanto da africana. Mas é bom sempre tomar, né, ter o cuidado, porque quando a gente fala de espécie que pode
entrar em extinção, ou que são raras, os colecionadores, né, crescem os olhos. Então é bom sempre ter o cuidado e preservar e conservar não só essas espécies que são raras de ver, como todas as outras, né? Digo de tubarões porque são não só de tubarões, mas nesse caso de todos os outros tubarões, porque eles têm um papel fundamental dentro da cadeia alimentar e dentro da ecologia do ambiente marinho. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, dá um like para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!